Moto G60 e Poco X3 NFC são dois celulares que buscam agradar os gamers pela tela de 120 Hz. Mas entre Motorola e Xiaomi, qual entrega o melhor display? E o conjunto? Qual é o superior nos demais quesitos? A resposta para essas questões você confere agora em mais um comparativo do tudocelular.com. Vamos falar primeiro sobre o design. Os dois se igualam no acabamento em plástico, por mais que tenham detalhes para parecer mais premium. O Moto G60 aposta em uma traseira brilhante, que resulta em um corpo escorregadio. Já o Poco X3 NFC tem efeito metálico que reflete a luz conforme o ângulo de visão do usuário. Sem contar as laterais de alumínio. A Xiaomi preferiu usar um estilo mais original no seu celular, sem imitar qualquer outro lançado antes, como já aconteceu em outras vezes. As câmeras traseiras ficam em um bloco saltado que lembra uma peça de dominó, fora o tamanho mais compacto e leve, com leitor de digitais na lateral. Por outro lado, a Motorola apostou no botão para Google Assistente ao lado, com um sensor biométrico mais convencional na parte posterior. Os dois entregam notch em furo centralizado e gaveta híbrida de chips, para escolher entre uma segunda linha de telefone ou expansão por cartão de memória. Ao menos o Poco ainda traz certificação IP53 com proteção contra respingos e poeira, e emissor infravermelho para transformar o aparelho em um controle remoto universal. O dispositivo chinês entrega mais inovações e começa com o primeiro ponto do comparativo. Já chegamos no cartão de visita destes dois modelos, a tela. Isso porque ambos se vangloriam de oferecer taxa de atualização de 120 Hz. E o que isso significa? Você terá animações e imagens mais fluidas, o que agrada principalmente aos gamers. Mas não se empolgue tanto pelo material equipado aqui. São dois painéis IPS LCD que estamos falando. A dupla também se assemelha pelo suporte HDR10, mas a Motorola limitou ao YouTube, enquanto a Xiaomi ampliou para os principais serviços de streaming. O G60 conta com um tamanho um pouco maior e mais aproveitamento frontal, mas o Poco fornece proteção reforçada por causa do Gorilla Glass 5. A chinesa ainda acerta mais no brilho que a rival. É mais um ponto para o Poco X3 NFC. Ainda em multimídia temos uma performance de áudio bem distinta aqui. A Motorola não chegou a inserir som estéreo no seu intermediário e trouxe uma qualidade sonora desequilibrada, praticamente sem graves. Do outro lado, temos dois alto-falantes para a saída de som com boa reprodução dos sons mais baixos. A potência sonora é alta nos dois lados, só que o smartphone da Xiaomi acaba por trazer mais imersão pelo canal secundário. Ao menos o G60 vem com fone de ouvido na caixa, para compensar as falhas no áudio. No Poco, você não deverá precisar do acessório para aproveitar bem músicas, filmes e jogos. O X3 NFC tem som estéreo e de melhor qualidade. Ponto para ele. Temos de um lado o Moto G60 saindo da caixa com Android 11 e interface sem muitas modificações, contra o Android 10 e MIUI 12 do lado do Poco X3. A Motorola se destaca pelos seus famosos recursos extras, como os gestos para ativar a lanterna e a câmera. Já a Xiaomi não colocou suporte ao Always On Display devido à tela LCD, mas aciona bem rápido o leitor biométrico pelo menos. E em termos de atualização, o Moto tem apenas uma atualização do sistema garantida, mas precisamos lembrar que ele já vem com uma versão à frente do software do modelo chinês. Isso dá uma boa vantagem a ele, se considerarmos que updates não são o forte dessas fabricantes. O G60 vem com Android mais novo e tem mais recursos do sistema. Ele pontua pela primeira vez no comparativo. O desempenho tem como principal componente a mesma plataforma Snapdragon 732G para os dois lados. Nos nossos testes de velocidade, a vantagem fica para o Moto G60, com praticamente 4 segundos a menos para concluir o processo. A performance foi praticamente semelhante dos dois lados, tanto na abertura de aplicativos como no multitarefas. Se a Motorola levou a melhor com os aplicativos, o Poco foi superior nos benchmarks, tanto no Antutu quanto no Geekbench. A pontuação foi mais alta no modelo chinês. Já em jogos, todos os títulos tiveram boa fluidez em ambos. Porém, a dupla sofreu com os mesmos problemas de nem sempre rodar os games acima dos 60 FPS. O teste de velocidade tem peso maior, por isso o Moto G60 pontua mais uma vez. Em bateria, o duelo é entre uma de 6.000 mAh de capacidade, do Moto, contra uma de pouco menos de 5.200 mAh, no caso do Poco. Na prática, deu a lógica nos nossos testes de autonomia, com quase 28 horas de duração para o Motorola. O celular da Xiaomi ficou um pouco atrás, com cerca de 23 horas. Em tempo longe da tomada, não vimos uma larga vantagem, mas o cenário não se repete no período conectado à energia. O carregador de 33 watts da chinesa permite chegar a 100% em pouco mais de 1 hora e 10 minutos. Já o G60, com seu Turbo Power de 20 watts, leva quase 2 horas e 20 para completar o processo. Praticamente o dobro do tempo do rival. O Moto tem autonomia maior, só que a diferença de recarga dá uma vantagem grande ao Poco. Por isso, temos um empate. O que será que cada um é capaz de entregar em fotos?
O Moto vem com 3 câmeras traseiras contra 4 do Poco, mas isso não significa menos recursos. A principal do G60 tem 108 megapixels e combina 9 pixels em um. O resultado é um registro satisfatório de dia e à noite. Já a do X3 NFC entrega 64 megapixels e captura detalhes suficientes, mas perde o rendimento com pouca luz e na resolução máxima. A ultra-wide dos dois lados perde qualidade na comparação com a lente primária, além de distorcer os cantos. Ao menos, a da Motorola faz dupla função para macro, com boa performance, enquanto o sensor dedicado para isso da Xiaomi não se destaca tanto. Para completar, a câmera de desfoques do Moto consegue acertar mais na separação de planos. O G60 pontua mais uma vez. Os dois smartphones são compatíveis com gravações em 4K 30 fps. A estabilização eletrônica é eficiente em ambos os lados, mas o Poco X3 não entrega um foco tão ágil. A captura de áudio é estéreo na dupla, só que o dispositivo chinês entrega um som mais abafado e com ruídos de vento. Boa qualidade de filmagens e som, o Moto G60 vira o jogo e passa à frente no comparativo. Completamos a parte de câmeras com as selfies de cada um. No geral, temos boas fotos dos dois lados, apesar de ambos sofrerem com luz estourada no fundo. Mas o chinês leva vantagem à noite, com imagens mais nítidas sem depender do flash para salvar a captura. Por outro lado, a Motorola traz o diferencial de suportar gravações em 4K com a lente frontal. Uma grande vantagem para cada lado, assim temos outro empate. O Moto G60 chegou ao Brasil pelo preço sugerido de R$ 2.700, 300 a menos que o valor oficial de lançamento do Poco X3 NFC no mercado nacional. No entanto, o aparelho da Xiaomi já conseguiu baixar muito mais o custo no varejo brasileiro e agora já pode ser encontrado por R$ 1.600. A cobrança é aproximadamente R$ 700 inferior ao rival da Motorola, uma distância considerável no cenário atual. O Poco X3 NFC fecha o comparativo deixando tudo igual no placar. O resultado escancara a dificuldade na escolha entre um dos dois dispositivos deste comparativo. A decisão ficará conforme a prioridade do consumidor. Se o foco for em desempenho, bateria e câmeras, o Moto G60 parece ser uma opção mais interessante a você. Já com a prioridade em multimídia ou um design mais elegante e diferente, o Poco X3 certamente irá te agradar mais. Sem contar que o modelo chinês tem a vantagem do custo-benefício nesse momento no mercado brasileiro. Fim de papo em mais um comparativo acirrado entre dois intermediários concorrentes. Agora chegou a hora de a gente saber de você. Qual é a sua preferência entre Moto G60 e Poco X3 NFC? Você prefere multimídia superior ou desempenho mais rápido e bateria de longa duração? Diz aí pra gente a sua opinião. Fica também o convite para ir lá no tudocelular.com conferir este duelo em texto. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.